Você é mãe e não sabe o que fazer a respeito do seu filho que não quer ir à igreja e você está com receio de obrigá-lo, mas também gostaria tanto que ele fosse? Então vem comigo. Eu sou Suelen de Paula, estou educadora emocional de mães. Este aqui é o meu canal. Se é a tua primeira vez, seja muito bem-vinda. Aqui trago conteúdos para auxiliar no seu desenvolvimento pessoal, emocional e também espiritual, para que você desfrute de uma relação respeitosa e agradável com aqueles que você ama, em especial os seus filhos. Minha querida, essa é uma dor, acredito que de toda mãe, de adolescente em especial, porque a criança ainda vai na onda junto com a gente. Eles aceitam, gostam da escola bíblica, do culto infantil, mas quando chega na adolescência, eles já começam a observar muitas coisas e tomarem essa decisão. Quero ir, não quero ir. A igreja, né? E, na verdade, esse vídeo aqui é uma atualização de um vídeo que eu fiz em 2020. Na verdade, eu fiz uma live, está aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos. Mas eu pensei, poxa vida, eu preciso atualizar esse tema. Eu amadureci muito e acredito que será proveitoso para você. Então, vamos primeiro de tudo, eu não quero que você use a minha opinião, o meu ponto de vista da Suelen profissional para justificar a sua decisão. Você é a mãe do seu filho, você é responsável pelo seu filho e eu quero que você escute tudo o que vou falar, mas depois vá para o seu quarto, feche a sua porta e vá falar com o Senhor a respeito deste assunto. Isso é uma decisão que precisa ser tomada em família, mas ouvindo a voz do nosso Pai, ok? Então vamos compreender o que é igreja. Aliás, antes de dizer o que é igreja, o que não é igreja. Igreja não é um clube social, onde a gente frequenta e desfrequenta quando quer. Não. Igreja também não é um prédio, um salão com pessoas. Não é um prédio, um salão, uma estrutura física. Não é. Isso não é igreja. O que mais? Igreja não é babá. Não é. Onde você vai lá, joga o seu filho num culto de adolescente, vaza embora e acha que aquilo ali é suficiente para garantir a salvação do seu filho. Não, isso não é igreja. Não é assim que a gente se relaciona com a noiva de Cristo. Eis a definição de igreja. Igreja é a noiva de Cristo. Isso precisa estar no meu e no seu coração. É um ajuntamento de pessoas que creem em Jesus Cristo, entendem que pertence à família do Pai e juntas cultuam ao Senhor, agradecem ao Senhor, juntas edificam umas às outras, exortam, encorajam, corrigem umas às outras. Vivem como uma família. Isso é igreja, onde duas ou mais pessoas se reúnem em nome do Senhor, para cantar louvores, para partilhar o pão, para fazer agradecimentos. Isso é igreja, ok? Guarda isso no seu coração. Queria muito fazer essa ênfase aqui, para nós entendermos do que é que nós estamos falando. Atos 2, do 46 ao 47, diz assim: E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Para fechar com chave de ouro. Beleza. Então, não é possível ser igreja sozinho. Vou ficar na minha casa assistindo cultos online e dizer que sou igreja. Não. É isso aqui que é igreja. É estar junto, é comunhão, é partilhar, é transformar um ao outro, edificar um ao outro, amadurecer um ao outro. É junto, ok? E isso nós aprendemos com o Senhor, que Ele não age sozinho. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Até o próprio Deus nos ensinou o que é ser família, o que é ter comunhão. Então, você há de concordar comigo, ou não, mas o Senhor, Ele não nos obriga a ser igreja. Ele não nos obriga a viver igreja. Não, minha querida. A gente passa a viver a igreja quando a gente realmente entende o que significa isso. Quando a gente tem uma revelação do que significa igreja. E não é ir ao culto de domingo e ir embora para sua casa e nem se lembrar dos seus irmãos. E só no outro domingo você vai lá e vê eles e aquela coisa. Também isso não é ser igreja não, tá? Prosseguindo. Então eu separei 5 motivos pelos quais talvez o seu filho não queira ser igreja e não ir à igreja. O primeiro motivo, talvez ele não veja uma igreja dentro de casa. Como assim, Suelen? Você acabou de dizer que sozinhos não somos igrejas. Ok. Mas sozinhos nós representamos a noiva de Cristo. Representamos a igreja de Cristo. Então, quando eu estou aqui dentro da minha casa, na relação com meu marido, eu represento a igreja de Cristo. Se meu marido, por exemplo, não é cristão, a minha vida será uma pregação para ele, certo? E talvez os nossos filhos não estão vendo a igreja dentro de casa, porque é briga, é castigos, punições, discórdias, competição e uma bagunça e desordem. Cadê a igreja? Isso é ser igreja, mãe? Isso é ser igreja, pai? Eu não quero, não. Então, talvez. Eu disse talvez esse seja um dos motivos. Segundo motivo que eu listei. Esse filho constantemente escuta os pais falando mal dos membros daquele corpo ou então da liderança da sua comunidade. Reclamação, falando mal e tal. E isso começa na infância. As pessoas começam a falar mal e acham que a criança não está percebendo, mas ela está recebendo tudo aquilo. Talvez esse seja um motivo. Para que eu vou lá? Os meus pais falam mal do pastor, falam mal dos meus irmãos. Quer dizer, o que é isso? Para que isso? Sonda seu coração. Terceiro motivo. Quando, além de falar mal dos membros, os pais falam mal do ambiente da igreja. Falam mal da pregação, falam mal do tempo, do horário. Nossa, tá demorando, pelo amor de Deus, que não sei o quê. Ou, nossa, como esse ambiente tá quente, que não sei o quê. Ou, quando que vão colocar um ar-condicionado? E cria esse clima pesado de que ambiente? Por que eu quero estar naquele ambiente, sendo que os meus pais falam mal daquele ambiente o tempo todo? E esses são sinais de um pai e uma mãe que de fato não ama a igreja. Tem muito mais a reclamar do que acrescentar ou até pontuar e transformar os outros. Não tem. Está faltando amor. Está faltando olhar
os seus irmãos, aquele ambiente, aquele ajuntamento de pessoas, a sua comunidade com amor. E o quarto motivo, que talvez o seu filho não queira ir à igreja ou ser igreja, bem melhor. Não se identifica com tantas regras humanas. Em muitos casos, você há de concordar comigo, ou não, você é livre também, mas muitas denominações ainda vivem baseadas em regras humanas, baseadas em regras que foram colocadas para um outro tempo, em relação a usos e costumes, em relação ao modo de agir, ao modo de viver, que não é exatamente o que Cristo veio trazer para nós. Então, isso também pode estar pegando, principalmente na fase da adolescência. E quinto motivo, ainda ele não se convenceu do Evangelho. E eu acredito que essa é a principal. Certa vez eu escutei uma frase que dizia assim: Deus não tem netos. Me chocou bastante. Porque de fato, minha querida, Deus não tem netos. Então, se você um dia conheceu ao Senhor, Ele se revelou para você e você o amou, não significa que os seus filhos também amarão, também se renderão a partir da sua ação. Não. Você é sim um modelo, é sim um exemplo para o seu filho, mas ele precisa ter um encontro real com o Senhor. Com esse amor, ele precisa se render ao Pai, ok? Ok, Suelen, já identifiquei vários motivos, mas e agora? Qual é a solução para isso? Trouxe a solução, tá bom? Eu trago o problema e também a solução. Como todos os vídeos que eu faço aqui, todo o meu trabalho envolve isso. Eu quero te alertar daquilo que você não está enxergando, mas também trazer soluções que sejam fáceis para você resolver. Aliás, fáceis não, sejam executáveis, porque às vezes não será fácil, mas dá para fazer, ok? E separei aqui também 5 atitudes, né, da sua parte, ok? É o seu posicionamento. Esse aqui não é um vídeo para filhos, é vídeo para mães. Primeiro, foque em viver a igreja dentro da sua casa. Tcharam! Viva esse amor. Viva o amor do Senhor. Respeite uns aos outros. Mostre ao seu filho que todos dentro de casa são dignos de respeito. Obedeça à palavra. Mostre que você ama a palavra, que você se dedica à palavra e você obedece, que você tem prazer nisso, que não é um fardo para você. E seja a Bíblia que o seu filho lê. Demonstre com a sua vida, não só com as suas palavras. Tem uma frase de D.L. Moody que diz assim: se um homem não trata bem a sua esposa, então não quero ouvi-lo falando sobre Cristo. E eu faço a minha frase. Se uma mulher, se uma mãe não trata bem o seu filho, não quero ouvi-la falando sobre Cristo. Então, cuidado. Seja atenta com o tratamento para com seus filhos. Revele este amor do Pai. 2. Segunda atitude. Entenda que você não pode salvar o seu filho. Não mesmo. Só há um Salvador, que é Cristo. E o seu filho precisa conhecê-lo. Precisa se render a Ele. E o seu papel, como eu disse, é ser o modelo. É ser o modelo dele olhar para a sua vida e dizer: uau, a minha mãe ama Jesus. E eu quero amar Jesus como a minha mãe ama. A minha mãe confia em Jesus. A minha mãe se sente amada por Jesus. E eu quero viver isso. Entende? Terceira atitude. Saia do controle. Primeiro que você nem tem controle. É um falso controle. E dia desses eu escutei uma profissional falando: a gente obriga as crianças a escovarem os dentes, então temos que obrigá-los a ir à igreja sim.
Eu pensei, opa, na verdade, a relação com o Senhor foi reduzida em ir à igreja. Então as pessoas tendem a pensar isso mesmo, mas eu vou dizer que eu discordo, tá? Na verdade, a relação com o Senhor é muito mais importante do que escovar os dentes, do que comer um prato de comida e mais importante do que ir à igreja. Nós precisamos colocar a nossa energia em trazer o amor do Senhor para os nossos filhos, para que eles queiram viver este amor. De que adianta obrigar esse filho a ir e ele ficar com raiva de você, com raiva de estar lá? Quantas vezes você olha para o lado e vê um adolescente completamente distante dali, mexendo no celular, com a atenção em qualquer outro lugar, menos ali, porque não queria estar ali. Então, vamos pensar no Senhor. Como é que o Senhor age conosco? Ele nos obriga? Não obriga, não. Quarta atitude: ganhe o coração do seu filho. Atraia o coração do seu filho. Derramando amor. Tá vendo que tudo volta para o mesmo lugar? A forma de nós convencermos os nossos filhos é revelando esse amor do Pai, com gentileza, com firmeza, com consideração, considerando a opinião, considerando a situação, considerando o ponto de vista do filho. Ganhe o coração do seu filho. E quinto, uma atitude bem prática, que é o tempo devocional em família. Minha querida, priorize isso. Que sejam 20 minutos, uma vez por semana, no mínimo, tá? Mas dá para fazer 3 vezes, se você se esforçar. Um momento ali, todo mundo na sala, mostre o quanto isso é importante. Não chegue, agora é a hora, hein? Sai do seu quarto agora, vai lá pra sala que não sei o que. Pronto, não tá nem revelando amor aí nessa fala, tá? Então, senta com a família, compartilha isso, fala, olha, a partir de segunda-feira a gente vai se reunir ali na sala, apenas 20 minutinhos, para cantar um louvor, para ler um versículo. Quero estar com vocês, compartilhar o que Jesus tem me ensinado. E aí? E aí você compartilha, vivenciem essa experiência. Na verdade, quanto mais cedo praticar isso, se você é mãe de criança, quanto mais cedo praticar isso é melhor. Mas ainda dá tempo na adolescência, contanto que você siga tudo isso que foi te ensinado aqui. Repito, vá para o teu quarto, feche a tua porta, converse com o Espírito. Então, a minha resposta, acho que você já entendeu a minha resposta. Não tem um sim ou não. Tem um revele o amor do Pai para o seu filho, para que ele ame ao Senhor, para que ele queira estar perto do Pai primeiro e perto dos seus irmãos. Se esse conteúdo chegou ao seu coração, peço que compartilhe com uma amiga e conte aqui nos comentários como que isso chega ao seu coração. E eu te vejo amanhã. Tchau, tchau!